Olá, eu sou a professora Vanessa e hoje eu vou falar um pouco sobre o módulo Surdez e Deficiência Auditiva do curso Tópicos de Inclusão e Acessibilidade. Bom, antes de começar, eu gostaria de falar um pouco então sobre a minha relação com o tema. Eu sou formada em Letras e tenho mestrado e doutorado em Linguística Aplicada. E desde o curso de Letras, lá na faculdade, eu comecei a me interessar muito sobre a aquisição da linguagem e aprendizagem de línguas e acabei sempre me interessando por tentar investigar como esses processos ocorriam com as pessoas surdas, porque a maioria dos exemplos que a gente aprendia era sobre pessoas ouvintes. Então aquilo foi me despertando interesse, eu comecei a fazer pesquisas, a pedir ajuda dos professores. Então, a minha primeira pesquisa foi no meu TCC da faculdade, que foi sobre o ensino de língua portuguesa para surdos. Eu observei numa escola de surdos de Canoas, chamada Escola Vitória, e depois fui prosseguindo. No mestrado, então, eu continuei investigando o ensino de língua portuguesa para surdos, mas aí eu desenvolvi um projeto numa escola de surdos de Esteio, chamada Padre Helps. E aí assim, resumindo mais ou menos como foi a minha dissertação, eu investiguei como os surdos se ajudavam, como esses alunos surdos se ajudavam em tarefas de língua portuguesa, que é a segunda língua deles, através da língua de sinais. E então no doutorado já, eu acabei conseguindo uma bolsa, né, de doutorado sanduíche. Então uma parte do meu doutorado que eu fiz na Unicinos, uma parte dele eu desenvolvi na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, porque nessa universidade existe um curso voltado exclusivamente para surdos, o que a gente não tem no Brasil no ensino superior. Embora a gente tenha, por exemplo, a Faculdade de Letras Libras, onde muitos surdos estudam, não são turmas exclusivas para surdos. E lá nessa universidade, então, a gente tinha esse curso e eu pude ir para lá observar e também aplicar a minha pesquisa. Então, no doutorado, eu desenvolvi uma tese sobre o letramento em língua portuguesa de surdos universitários. Então, que foi bem interessante. Então, como vocês podem ver, é um tema assim, que eu tenho muito interesse há muito tempo. Infelizmente, hoje, ali no IFSU, a gente não tem alunos surdos, né? Então, nos últimos anos, eu estou me dedicando mais a estudar o letramento de pessoas com deficiência intelectual, que é um tema que eu gosto muito também. Mas fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de conversar com vocês um pouco sobre a educação de surdos, cultura surda e esses conceitos que vocês já viram no texto, né, que foi apresentado no módulo, e trocar com vocês um pouco sobre isso, então. Então, eu preparei essa apresentação com possíveis dúvidas que possam ter surgido a partir da leitura de texto, e são dúvidas também frequentes das pessoas quando a gente começa a estudar sobre a surdez e a deficiência auditiva, tá bom? Então, a primeira dúvida que as pessoas têm é: todo surdo é mudo? Muitas pessoas, inclusive, falam surdo-mudo. Conheci um surdo-mudo. E é um erro, assim, bem frequente. Então, essa designação surdo-mudo é provavelmente a mais antiga, porque há um tempo atrás realmente se falava surdo-mudo, mas é super incorreta, assim. E ainda hoje ela é muito divulgada, então é bem importante a gente estudar sobre isso para mudar essa terminologia. Surdez é uma deficiência e ser mudo é uma outra deficiência. Então a surdez está ligada com a questão auditiva e ser mudo está ligado com dificuldade que a pessoa possa ter no seu aparelho fonoarticulatório, na sua produção da voz ou até mesmo por questões psicológicas. Mas são coisas muito diferentes. Então, se um surdo ele tem vontade de falar oralmente, ele pode fazer isso. Ele pode fazer um tratamento com acompanhamento de fonoaudiólogos, ele consegue. Existem muitos surdos que não ouvem nada e que falam. Então, a gente precisa desconstruir essa nomenclatura que ela é bem pejorativa, assim, não é positiva, tá? Outra coisa também, que é outro erro que as pessoas que não conhecem muito sobre surdos e a cultura surda cometem, é falar que a Libras é uma linguagem de sinais. No texto a gente falou um pouco sobre a Libras e as línguas de sinais,
mas é importante reforçar. Então, Libras é língua brasileira de sinais, e assim como em outros países, a gente tem outras línguas de sinais. Chamar uma língua de sinais de uma linguagem também não é positivo. Primeiro porque linguagem é um conceito mais amplo e também pode estar ligado simplesmente à capacidade de comunicação. Então, uma mímica é uma linguagem, não só os humanos, né, usam linguagem. Então, existe linguagem de computador, linguagem dos animais, é algo muito amplo. E a Libras, os profissionais e os surdos lutam para que ela seja reconhecida como uma língua. Tem um status de língua, que é um sistema organizado com várias características. Então, também a gente não pode dizer linguagem de sinais. O correto é língua de sinais, tá bom? Outra dúvida que as pessoas quando começam a entrar nesse universo, perguntam: a Libras é universal? Então, todos os surdos de todo mundo usam Libras? Bom, assim como as demais línguas, cada país, cada região, às vezes o país tem mais de uma língua, né? Então, cada região geográfica tem uma língua e também tem uma língua de sinais. Então, não existe uma língua de sinais universal, que seja natural. Depois a gente vai falar de uma que tem algumas características, mas ela não é natural. O que é uma língua natural? Ela é criada espontaneamente entre os usuários dessa língua. Não foi alguém que criou essa língua, por exemplo, para fazer um filme, criou uma língua, para fazer um livro, criou uma língua. Isso é um artificial. Então, uma língua verdadeira, como a gente chama, com status de língua, ela tem que ser natural. E são os falantes que criam essa língua, ou usuários, tá? Então, assim como as línguas faladas, as línguas gestuais ou as línguas de sinais, elas mudam de acordo com a região. E estima-se que existam mais de 200 línguas de sinais diferentes pelo mundo. E embora uma língua de sinais possa ter algumas características parecidas com outra, assim como tem nas línguas orais, elas são únicas e elas acabam tendo várias características daquela região, tá? Há um tempo atrás, os surdos tentaram criar uma língua de sinais que fosse internacional, que facilitasse, então, a comunicação entre os surdos de diferentes países. E eles criaram uma língua chamada Gestuno. Mas a Gestuno ela é inventada, ela é artificial, então ela não é completa. Ela serve para algum tipo de comunicação entre eles, mas não uma comunicação tão profunda, tá? Mas existem surdos que, assim como a gente aprende outras línguas orais de outros países, também se interessam por aprender línguas de sinais de outros países. Então, eles são bilíngues, porque eles também sabem mais de uma língua de sinais, tá bom? Bom, outra pergunta que as pessoas podem ter. Então, todo o Brasil, todo mundo fala Libras? Ou a mesma Libras, a mesma língua de sinais? Aí a gente tem que pensar que o nosso país é muito extenso. E assim como a língua portuguesa, ela não é igual ou única em todo o nosso país, também a língua de sinais também não vai ser. Então, assim como a língua portuguesa, a língua de sinais também possui variações ao longo do país. Pode ser de vocabulário, de palavras, então de sinais que são diferentes para alguma coisa. Pode ser assim como a gente tem um sotaque diferente nas línguas orais, a gente pode ter também variações do sinal, pequenas características que são diferentes de acordo com a região. E isso é algo bem positivo, porque mostra que realmente é uma língua, porque as línguas naturais elas têm variação. E também vai variar conforme a idade das pessoas, assim como a nossa língua oral varia, a gente tem variedades linguísticas diferentes de acordo com a idade, de acordo com a classe social, de acordo com o gênero. Isso também varia de acordo com essas características, a língua de sinais também vai variar, tá bom? Uma coisa importante também que eu introduzi aqui sobre os índios surdos. Assim como no Brasil a gente não fala só a língua portuguesa, falando em línguas orais, a gente também não usa só uma língua de sinais. Então, assim como existem cerca de 180 línguas e dialetos indígenas no Brasil, existe uma língua de sinais reconhecida que é indígena, que é a língua da comunidade Urubu-Capor, no sul do Maranhão. E o povo dessa localidade, ele tem uma elevada incidência de pessoas surdas, então provavelmente algum fator biológico. Então, 1 a cada 75 pessoas dessa comunidade é surda. Por isso, toda a comunidade sabe a língua de sinais daquele povoado. Isso é bem interessante. Então,
Então aqui, eu não sei se dá para enxergar direitinho, mas a gente tem alguns exemplos, então, porque aí as crianças surdas que estudam nessa comunidade, elas aprendem a língua portuguesa, elas aprendem o idioma caigangue como língua oral, elas também aprendem a língua brasileira de sinais e a língua caigangue da aldeia. Então elas têm que aprender todas essas línguas. Outra dúvida, então, como os surdos aprendem a Libras? Geralmente, os surdos que não nascem de famílias de surdos vão aprender a língua de sinais na comunidade surda, que eles vão ter acesso através da escola ou de associações. Cerca de 95% dos surdos, eles não nascem em famílias de surdos, eles nascem de famílias de ouvintes. Então, se a família tem a possibilidade de saber com antecedência que aquela criança que está sendo esperada é surda, ela tem a possibilidade de estudar, de se preparar. Mas muitas vezes isso não acontece, muitas vezes a gente só vai conseguir o diagnóstico da surdez quando a criança já é um pouco maior. Então a família vai ter que tentar inseri-la, né, numa comunidade surda para que ela aprenda. E aí a criança vai aprender tendo o contato da língua, assim como a criança ouvinte também aprende a partir do contato com a língua. Todo surdo sabe língua de sinais? Então, vai depender se esse surdo teve ou não contato com pessoas que utilizam a língua de sinais, com a comunidade surda. Algumas famílias que o surdo não tem esse contato, ele acaba criando alguns sinais caseiros, que a gente chama. Que são aqueles sinais que a família criou para se comunicar com essa criança. Mas a partir do momento que ela entra numa escola de surdos e que ela tem contato com a Libras, ela vai aprender Libras, tá? Mas também tem famílias que vão optar por não querem que a criança aprenda, querem que a criança aprenda a falar oralmente. Então, essas pessoas, aí vai depender da criança, da pessoa, se ela vai querer aprender ou não. Mas é possível que ele cresça sem ter o contato com a Libras, então através, se comunicando com a língua portuguesa, lendo lábios e aprendendo a articular, como eu falei antes, né, fazendo tratamentos para conseguir produzir oralmente a língua. E os surdos que eles usam as duas línguas, língua portuguesa e a língua de sinais, a gente considera que são surdos bilíngues. Recentemente, até há bem pouco tempo atrás, a gente chamava então esses surdos que se aproximavam da comunidade surda, que usava a língua de sinais, de surdos. E os demais grupos a gente chamava de deficiente auditivo. Isso foi usado até há muito pouco tempo. Mas recentemente, um grupo de surdos que são oralizados e que não usam a língua de sinais, eles têm reivindicado também a nomenclatura de surdos, tá? Um exemplo que eu vou mostrar para vocês é esse grupo que se chama Surdos que Ouvem. Então, essa moça que está no centro, ela se chama Paula Pfeiffer. E a Paula, ela é uma surda que ela é oralizada, ela fez implante coclear, que é um tipo de cirurgia que se faz, que as pessoas surdas fazem com a possibilidade de ouvir. Ela não sabe língua de sinais, ela é oralizada, então ela fala. E ela reivindica os direitos dessas pessoas que são surdos que ouvem, que conseguem, através de aparelhos ou de implante coclear, ouvir. Porque eles não, na verdade, eles acabam não se inserindo totalmente no mundo dos ouvintes. E eles ainda precisam que políticas públicas sejam dirigidas a eles. Então, por exemplo, existe muito mais metodologia de ensino para surdos que usam a língua de sinais do que para surdos que não usam. E eles então reivindicam esses direitos para que que as famílias possam escolher que tipo de educação e que tipo de opção linguística vai dar ao filho, mas que mesmo assim eles sejam amparados pelas leis, ele tem acessibilidade onde ele for. Como um ouvinte pode aprender Libras da mesma forma que ele aprende uma outra língua estrangeira? Então, existem muitos cursos de idiomas e muitos recursos hoje em dia com a internet que possibilita que a pessoa possa aprender a língua de sinais. Aqui eu fiz uma seleção de algumas tecnologias de acessibilidade que existem para surdos, para que a gente possa estar conhecendo. Algumas são bem avançadas, algumas são simples, mas para pensar como é que a gente pode fazer da nossa sociedade mais inclusiva para as pessoas surdas.
Um exemplo que eu queria mostrar para vocês, então, é o implante coclear, que eu falei há pouco tempo. Então, ele é um implante, ele é uma cirurgia que pode ser feita tanto em crianças como em adultos, mas se recomenda que quanto mais cedo se faça, melhor. Existem estudos que fazem nos 2 ouvidos, ou se fazem num só. Isso vai depender também do tipo de surdez que a pessoa tem. Dependendo do tipo de surdez, não é possível, não vai ter nenhum resultado. Mas em muitos casos se tem esse resultado, tá? Eu coloquei mais ou menos um exemplo, porque uma parte do implante, ele fica dentro da cóclea, por isso que a gente chama de implante coclear, que é dentro, então, do ouvido da pessoa, tá? E aí ele vai ter uma antena, um microfone e uma parte, então ele depois é encaixado externamente. Eu posso depois disponibilizar para vocês esse PowerPoint e vocês podem olhar certinho como ele funciona, tá? Também hoje em dia existem muitos tipos de aparelhos auditivos. Os aparelhos auditivos, eles não funcionam só para pessoas idosas ou só para pessoas que perdem a audição ao longo do tempo. Hoje a gente tem diversos tipos de aparelhos auditivos, porque existem diversos tipos de surdez. Existem pessoas que são surdas ou deficientes auditivas, que elas, por exemplo, não conseguem ouvir a voz humana, mas elas conseguem ouvir sons muito graves, como, por exemplo, um caminhão, o motor de um ônibus. Então, dependendo do tipo de surdez, o aparelho ele pode ajudar essa pessoa. Um outro, não é bem uma tecnologia, mas pensando na tecnologia que existe de legendas que a gente utiliza, há mais de 10 anos existe uma campanha que se chama Legenda para quem não ouve, mas se emociona. Essa campanha é voltada principalmente para os cinemas, porque nem todos os cinemas têm sessões com legendas. Principalmente se o filme é brasileiro, praticamente não existe a opção de ir no cinema assistir um filme brasileiro com legenda. Sem falar que tem cinemas que só tem filmes dublados, ou aquele filme só tem dublado. Então existe essa campanha para que todos os cinemas ofereçam pelo menos uma sessão de cada filme com legenda, para que as pessoas surdas e deficientes auditivas possam participar, possam assistir e acompanhar o filme. Um outro exemplo que eu acho bem interessante é esse painel de atendimento visual. Então, pensando em situações que a gente tem que chegar num lugar para receber um atendimento. Pode ser num banco, pode ser numa clínica, num médico. Geralmente a gente tem que pegar um número, uma senha para ser chamado, e cada lugar faz de um jeito. Esse tipo de painel é interessante porque primeiro a pessoa pode ir sozinha no painel e ali clicar qual é o objetivo dela e conseguir a senha. E então ela já vai diminuir a comunicação que ela tem com a pessoa, porque a gente sabe que é muito difícil que em cada lugar que se vá tenha uma pessoa que saiba Libras. E depois vai ter um painel visualmente, que visualmente a pessoa vai ver o número sendo chamado ali, para ela saber se é a vez dela ou não. Então, em muitos lugares que a gente vai, é só falando no microfone chamado o nosso número. Então, a pessoa surda, ela não consegue saber que é a vez dela. E aí, tem muitas histórias de surdos que ficam horas esperando o atendimento e o número dele já foi chamado. E não existe uma sensibilidade do local de compreender que não adianta só chamar sonoramente, precisa ser algo visual. Então, o ideal é que exista esse tipo de painel para que se tenha visualmente e também o som. Assim vai ser possível um atendimento tanto para pessoas com deficiência auditiva quanto para pessoas com deficiência visual, por exemplo, ou pessoas que se distraem, precisam que seja chamada a sua atenção. Esse tipo os dois recursos também chamam mais a atenção. Um outro recurso que existe já há bastante tempo, mas ele ainda é muito mal usado, é o Closed Caption. Então, geralmente, no controle remoto da televisão tem um símbolo que é o CC, que significa esse Closed Caption, são as legendas fechadas. Isso quer dizer que ela pode estar escondida e tu pode, então, mostrar essa legenda. O problema, hoje eu tentei até procurar uma imagem boa de Closed Caption e eu não achei. Eu peguei uma imagem da Malhação, mas se vocês forem ver o que está escrito, não faz sentido, porque esses sistemas eles ainda são muito falhos. Então, pode estar vendo um jornal da Globo, Jornal do Almoço, que a gente não consegue entender o que está sendo dito, porque a qualidade daquela legenda é muito ruim. Antigamente existiam pessoas que ficavam digitando
o que elas ouviam, que já também não é muito bom, mas já era alguma coisa. Hoje eles usam muitos programas de reconhecimento de voz e que tentam então passar isso para transcrever, e que também não é de muito sucesso. O que a gente fica pensando se é uma novela que já tem todo um texto gravado, por que não usar esse texto já para fazer a legenda? Se a gente vai assistir um filme, a qualidade é bem diferente. Nos filmes se consegue ter uma noção, porque já tem a legenda do filme, mas podia-se muito bem fazer o mesmo processo da legenda do filme para a legenda desses programas. Uma outra opção que existe, então, de acessibilidade para programas de televisão e programas de internet, se tem usado muito nas lives, é a janela de Libras, tá? Eu escolhi esse programa, que é a TV animada da TV Brasil, que é um programa que passa de manhã com desenhos animados, que a janela da Libras ela é bem grande, ela é bem maior do que geralmente se tem nos programas. Porque às vezes a legenda que se oferece, a janela que se oferece, ela é tão pequena que a gente não consegue ver os dedos, as mãos e a expressão facial do tradutor e intérprete de Libras, que é bem importante para poder entender o que ele está comunicando. Então, nesse programa, a tela do intérprete ela é quase a metade da tela da televisão. Então, a pessoa que está assistindo, geralmente são crianças, né, porque é um desenho, consegue ver bem claramente qual a mensagem. E aí a gente vê que se dá importância para a acessibilidade nesse programa, tá? Não é algo só para cumprir uma exigência legal. Um outro exemplo que eu trouxe, então, é de interfone, campainha visual. Então, se a gente pensar no dia a dia, naquelas coisas que a gente tem em casa, muitos recursos que a gente não para pensar como isso seria acessível para uma pessoa surda. Então, um interfone é uma dessas coisas, ou a campainha. Só ter a interfone ou uma campainha sonora não ia adiantar nada para uma pessoa surda ou deficiente auditiva. Então, existem esses modelos, eu botei aqui 2 modelos. Um modelo é de um luminoso, então, que ele pisca quando a campainha é acessada. E um outro modelo é esse com câmera, que a pessoa então consegue visualizar quem é que está do outro lado da porta ou do portão, né? Porque a gente, que é ouvinte, geralmente grita quem é, ou vai ali no interfone, né, e fala quem é que tá aí, e a pessoa fala. Para os surdos também não adiantaria nada, então precisaria da imagem, precisando de um apartamento, no prédio. Um outro exemplo também, agora com os celulares, os aplicativos mais modernos, muitas vezes os celulares já são conectados com as babás eletrônicas. Mas é bem interessante também esse modelo de babá eletrônica vibratória. Então a gente pensa numa pessoa surda, deficiente auditiva que tem um bebê, o bebê dorme, vai para o berço, não fica o tempo todo com o bebê, né? E aí como é que sabe quando o bebê acordou? Quando é que tu sabe que ele está chorando? Quando é que tu sabe que ele está te chamando? Então com a babá eletrônica vibratória, quando o bebê começa a chorar, a parte da babá que fica com os pais começa a vibrar. E aí o surdo, então, ou a pessoa com deficiência auditiva percebe que esse bebê acordou e pode ir lá. Então é um recurso bem interessante. Essa tecnologia é muito simples e ela é bem atual, que é uma máscara para pessoas com deficiência auditiva. Então a gente está nesse momento, né, todo mundo usando máscara para se proteger, mas é muito importante a gente lembrar que tem pessoas que precisam se comunicar com a leitura labial ou com a expressão facial. Então, se a gente coloca uma máscara bloqueando toda essa região da nossa boca, fica impossível de algumas pessoas se comunicarem. Então, eu vi várias iniciativas na internet de pessoas que convivem com deficientes auditivos, então que resolveram utilizar esse tipo de máscara. A máscara ela tem um visorzinho transparente para que se possa ver então e ler os lábios, tá? Isso é bem importante. Eu trouxe também uns símbolos, eu peguei de um blog que se chama Desculpe Não Ouvir, porque às vezes esses símbolos aparecem em algum lugar e eles têm algum significado em relação à deficiência auditiva ou à própria saúde auditiva dos usuários daquele produto que tem esse símbolo, tá? Esse primeiro símbolo à esquerda de um telefone com teclados, vocês podem pensar que até há pouco tempo o celular não era tão acessível a todo mundo, né? Então a gente usava ainda muito telefones com fio
e orelhões, por exemplo, telefones públicos. E como é que o surdo se comunicava nesses casos? Então, existiam alguns telefones públicos que eles vinham junto com teclas. Então, eram os telefones acessíveis para pessoas surdas. Eles ligavam numa central, a pessoa digitava ali a mensagem e chegava para uma central. É como a gente usa hoje um SMS, que hoje é muito mais simples. Então, os smartphones facilitaram muito a vida das pessoas surdas, né? Onde ela pode fazer uma videochamada com um amigo, que é muito mais simples. Mas nesse caso ela tinha que fazer isso. Então, e aí a central recebia a mensagem e aí ligava, se fosse o caso, para um ouvinte e passava a mensagem para essa pessoa surda. Tá? Em alguns locais públicos ainda existe esse tipo de telefone. Esse segundo símbolo é um símbolo de acessibilidade à surdez em geral. Então, isso significa que ali tem algum produto acessível para uma pessoa surda. O terceiro símbolo, tanto esse terceiro símbolo quanto o último, ali do canto, ele mostra que esse lugar ele tem acessibilidade para pessoas que têm algum tipo de aparelho auditivo. Existe um produto chamado aro auditivo. Isso quer dizer que quando a pessoa com aparelho, esse aparelho mais moderno, chega nesse lugar, existe um sistema que pode se comunicar diretamente com o aparelho dela. Então, por exemplo, ela vai numa palestra e ela não vai ouvir a palestra pelo som ambiente, ela vai ouvir direto no aparelho dela, como se fosse uma sintonia de um rádio. Então, ela vai ouvir com muito mais qualidade. Porque imaginem que essas pessoas que têm dificuldade auditiva, o aparelho ele é um amplificador. Então, ele vai amplificar tudo. Ele vai amplificar o som do vento, ele vai amplificar as pessoas batendo as portas, as outras pessoas conversando no ambiente. E às vezes, filtrar a voz que tu quer é muito difícil nesse caso, tá? Então, esse tipo de aparelho auxilia nisso. Esse último símbolo da primeira linha, o OC, é o contrário do CC, que é a legenda oculta, é uma legenda exposta, que é quando eu tenho algum produto audiovisual que já tem uma legenda ali e não tem opção de tirar essa legenda. Mas no Brasil, praticamente, a gente não usa esse símbolo. Nesse primeiro aqui do telefone, mostra que existe uma opção também da pessoa, então, receber uma chamada de uma pessoa surda ou através desse teclado. Eu acho que esse símbolo eu não lembro muito bem, mas acho que também a gente não usa muito ele hoje em dia. O outro é o CC, o Close Caption, aquele que eu falei pra vocês, que é o mais usado. Esse das duas mãozinhas, então, simboliza que nesse ambiente existe tradução em língua de sinais. E o último é um sistema parecido com esse que eu falei ali em cima, tá? É um outro tipo de aparelho também, que geralmente se a pessoa chega nesse ambiente, então vai ter esse Tzinho. Geralmente, por exemplo, se a pessoa vai num museu, e o museu ele tem a opção de ter um audioguia. Em grandes museus assim que a gente vai, existe essa opção, né? Tem um audioguia para que o guia do museu seja na tua língua. Então, esses sistemas de audioguias também se conectam com o aparelho auditivo para que a pessoa possa ouvir direto no aparelho, dentro da sua própria língua, né, oral, aquela instrução daquele local. Então, assim, são lugares com muitos recursos de acessibilidade que possibilitam esse tipo de recurso, né? A gente vê que, por exemplo, no nosso país não existe muito isso. Aqui eu fiz uma seleção de algumas indicações. Para não deixar vocês muito sobrecarregados, eu peguei poucas indicações, assim, mas boas indicações para quem quer ver alguma série ou ler algum livro relacionado à deficiência visual e surdez, para se aprofundar no tema. Então, primeiro eu coloquei 2 exemplos de séries que vocês podem encontrar e que eu gosto bastante delas. A primeira é a Switched at Birth, que é uma série sobre 2 meninas que elas são trocadas na maternidade. E aí as famílias descobrem, elas vão destrocar. E aí uma das famílias se dá conta que uma das meninas é surda. Então existe todo um conflito cultural, existe todo aquele estranhamento de quando a gente conhece uma pessoa surda. Mas é muito interessante, porque a menina surda ela é muito envolvida com a comunidade surda local, é uma série dos Estados Unidos, e ela estuda em escola de surdos, ela tem amigos surdos, então
vai mostrando todo o envolvimento dessa família ouvinte com ela e é muito interessante, eu recomendo bastante. E a outra série é uma série brasileira, que se chama Crisálida. Ela foi lançada o ano passado na TVE e agora em maio ela foi lançada na Netflix. Não dá pra gente comparar muito, porque a gente tem que ver como uma produção brasileira, né, com orçamento mais baixo, mas ela é interessante porque ela mostra os personagens se comunicando em Libras, também os personagens ouvintes conhecendo então, o mundo dos surdos, e ela se passa em Santa Catarina, em Florianópolis, na UFSC, que é uma universidade bem referência assim, no Brasil sobre educação de surdos, estudos surdos. Então acho bem interessante a gente para conhecer esse universo. E dois filmes que eu coloquei, são dois filmes que eu gosto muito também. Esse primeiro filme, ele é dos anos 80, se chama Filhos do Silêncio. Eu gosto, uma das coisas também que eu gosto desses filmes é que os personagens surdos, eles são feitos por atores surdos, então fica bem próximo do real, não fica uma coisa assim forçada. Essa atriz, a Maddie Matlin, ela ganhou Oscar através desse filme de melhor atriz, porque é um filme muito legal mesmo, muito bem feito, eu recomendo. É uma história linda e ela é uma atriz hoje em dia super reconhecida nos Estados Unidos. Inclusive, ela participa daquela série que eu falei pra vocês antes, A Switch at Birth. E o outro filme é um filme muito fofo, muito lindo, que eu gosto muito. É um filme francês, que se chama A Família Bélier. Então, é uma família de surdos que tem uma filha ouvinte. Então, essa menina na frente, a personagem principal, ela é a filha ouvinte deles. E é uma família super alegre, assim, muito amorosa. E aí a filha tá crescendo, é adolescente, tem que começar a fazer as escolhas dela. Só que como ela é a única ouvinte da família, ela também se sente muito responsável por eles, assim. Mas é um filme muito bonito, tem uma música muito linda, essa menina ela é uma cantora, então é muito legal, eu recomendo bastante. Dois aplicativos que eu recomendo é o HandTalk, que é o melhor aplicativo que tem para Libras, e ele é um aplicativo que cresceu muito. Antes ele era só um tradutor, então a gente falava ou escrevia. E o Hugo, que é esse personagemzinho que está aparecendo aqui, ele traduzia para Libras. Hoje em dia ele já traduz também para a língua americana de sinais. Ele também tem aulas de Libras dentro do aplicativo, tudo de graça. Então é muito bom. Eu recomendo bastante o HandTalk e acho que é bem interessante para a gente aprender de uma forma bem fácil. Também hoje em dia tem muitos recursos, tu pode até trocar e customizar ali o bonequinho se tu quiser um outro tipo de tradutor. E esse outro aplicativo que eu achei interessante também é o Senai Libras, porque ele é um aplicativo para termos técnicos em Libras. Então, nós que somos desse universo de cursos técnicos, muitas vezes é difícil achar um sinal para algum tipo de vocabulário. E ali eles já desenvolveram esses sinais para várias áreas e disponibilizaram então um glossário para o público em geral, que é bem interessante. Dois livros que eu coloquei então, existem muitos livros legais, mas escolhi dois que são assim, dois que mais me marcaram e que eu acho que são fundamentais para quem quer aprender mais sobre o assunto. Um é o Vendo Vozes, então é um livro que me impactou muito, do Oliver Sacks, ele escreve muito bem e ele era um neurologista que ele realmente mergulhou no mundo dos surdos para escrever esse livro, ele conviveu com surdos. Ele visitou e viveu um tempo na Universidade de Surdos, aquela que eu falo no texto, em Washington, e ele fez realmente, o subtítulo é bem verdadeiro, Uma Viagem ao Mundo dos Surdos, é encantador, um livro ótimo, fácil de entender e muito interessante. Tanto é que o blog que eu tenho, né, se chama Vendo Vozes, para homenagear esse livro que eu gosto tanto. E o outro livro se chama O Voo da Gaivota, de Emmanuelle Laborie, que é eu também falo um pouco dela no texto, né? Ela é uma atriz francesa surda e ela conta a vida dela desde criança, uma biografia mesmo dela, assim, como é que ela se percebeu que ela era surda, porque para ela não ouvir, né, quando foi crescendo era uma coisa super normal. Então, a partir de que momento ela começa a perceber que ela é diferente e como é que ela vai descobrir a língua de sinais, é muito interessante, tá? Só se vocês forem procurar esse livro, cuidem, que
que existe outro livro chamado Voo da Gaivota, que não é dela, que não tem nada a ver. Então, procurem pelo nome da autora. Botei 3 sites aqui para vocês consultarem se quiserem. O primeiro é o meu, que é o blog Vendo Vozes, que eu tenho desde 2007. Não é só porque é meu que eu tô recomendando, mas é porque tem muita coisa. Então, muitos materiais eu procurei lá para colocar aqui na apresentação de vocês, porque eu acabo usando ele como um lugar de guardar materiais, porque faz bastante tempo, né, que eu já pesquiso isso. Então, ele tem entrevistas, tem vídeos, tem dicas de livros, de filmes, de muita coisa, tá? O outro é o Crônicas da Surdez, que ele é dessa moça que eu mostrei para vocês, desse grupo Surdos que Ouvem, e é um blog muito profissional. Ela fala sobre muitos assuntos muito interessantes. Então, ela explica muito como funciona o implante, como funciona os aparelhos auditivos, questões culturais, acessibilidade. É muito legal como a acessibilidade funciona em outros países. Ela já tem também há muitos anos esse blog e ele é muito profissional, vocês vão gostar. E o outro que eu indico é o LibraSol. Quando eu comecei a pesquisar o assunto, ele se chamava SurdoSol. Agora ele é LibraSol, que é Libras Online. E ele traz muitas dicas também de Libras, inclusive para quem quer aprender, quer fazer cursos gratuitos, cursos online, ele está sempre divulgando. Geralmente as ações que eles publicam são mais voltadas para São Paulo, mas hoje em dia, né, com a educação à distância, a gente consegue acessar de vários lugares. Tem muitas curiosidades sobre a Libras, bem interessante. Espero que essas dicas possam ter ajudado vocês. A gente vai ter um encontro online para tirar mais dúvidas e eu agradeço a atenção. Muito obrigada!